Você que é empresário, sabe por que você precisa de um contador? E você, contador, já explicou para os seus clientes o motivo de ele precisar de um contador e entender um pouco da sua importância? Geralmente essa é a maior treta, o maior motivo de briga entre empresa e contabilidade. Porque nem tudo são rosas no mundo da contabilidade e surgem muitas divergências, principalmente porque o empresário não sabe, de fato, a importância de um contador. E é isso que eu vou falar para vocês nesse vídeo aqui. O meu nome é Alan, esse é o Mente Contábil, sejam todos bem-vindos. Bom, primeiramente vale destacar que quando o empresário ele contrata um escritório de contabilidade, ele está de fato contratando um funcionário para o seu escritório. Porque toda empresa precisa ter um contador, seja ela de pequeno porte, de médio porte ou de grande porte. Algumas empresas, elas são muito grandes, participam de licitações, participam de muitas coisas que demandam muito da contabilidade, então elas optam por ter uma contabilidade interna. Ou seja, ela tem os seus próprios contadores dentro da sua empresa. Não contrata um escritório, contrata sim pessoas para fazer a contabilidade dentro da empresa. Porque a alta demanda nos escritórios de contabilidade, ela exige muito dos contadores que trabalham ali, e como muitas empresas precisam dos resultados contábeis, fiscais, tributários na hora, ela opta por fazer essa contabilidade interna para evitar todo e qualquer tipo de atraso. Mas agora falando de obrigatoriedade. Por que o contador ele é de fato importante e necessário para esse tipo de empresa? Porque o contador é o que vai fazer o meio de campo, digamos, entre empresa e Receita Federal. O contador é o que traz as informações de um para o outro. Por exemplo, o departamento pessoal ele cuida do registro dos funcionários e tudo que envolve folha de pagamento. INSS, FGTS, Prolabore do sócio, registro de funcionário, demissão, contratação de estagiário, enfim, tudo que envolve funcionário passa pelo departamento pessoal. A Receita Federal, ela precisa dessas informações. Como que o empresário vai passar a Receita Federal? Não é algo que realmente envolve bastante tarefa, bastante trabalho, bastante atenção, bastante responsabilidade. E isso eu estou falando só do departamento pessoal nesse exemplo. Precisa ter uma maneira de levar as informações da empresa para a Receita Federal. E o contador é o responsável por isso. Nesse caso, o setor do departamento pessoal que cuida da folha de pagamento. Agora falando um pouco dos outros setores. Por exemplo, um departamento fiscal, contábil, tudo, exatamente tudo que envolve a operação financeira da empresa é enviado para a Receita Federal, todas as informações. Um funcionário do setor administrativo pegou o cartão da empresa, foi abastecer o carro, a Receita Federal recebe essa informação. Vocês compraram uma mercadoria para revender, tem essa informação. Compraram salgadinhos e docinhos para uma confraternização, receberam a nota fiscal, a Receita Federal recebe essa informação. Enfim, exatamente toda a movimentação que ocorre dentro da empresa, a Receita Federal recebe essa informação e é o contador responsável por fazer esse meio de campo e essa transmissão de informações. Além, é claro, das operações que envolvem a parte de tributos. A empresa faturou X, eu tenho que informar para a Receita Federal, eu no caso o contador, tenho que informar para a Receita Federal o X que a empresa faturou. Se a empresa não emite nota fiscal de venda, recebe no cartão, dá problema, lá na frente a Receita recebe a informação que o contador enviou, a Receita disse: aqui a informação está errada. Por quê? O cartão de crédito me informou que vocês receberam 10 vezes mais, 3 vezes mais. Enfim, não vamos falar de malha fiscal agora. Vamos só focar no papel do contador. O contador é que vai fazer a apuração dos impostos e levar todas essas informações para a Receita Federal. Além da apuração de impostos também, esses setores são responsáveis por declarações mensais e também anuais. Imagina um escritório que atende 200 clientes. Cada cliente tem mais ou menos entre 5 a 10 declarações por mês, depende do seu estado, município, enfim, vezes 200 clientes. Então, a correria de um escritório de contabilidade é bastante alta e através dessas declarações são enviadas as informações para a Receita, e essas declarações elas não podem conter erros. Se tiver erro pode dar problema para a empresa, problema para o escritório, para o contador, enfim. É um trabalho bastante corrido justamente pela alta demanda, e aí talvez agora você já comece a entender por que algumas grandes empresas optam por fazer a contabilidade interna, justamente por isso, para quando precisar da informação já está ali. Porque às vezes alguns contadores em escritórios
eles estão muito sobrecarregados e não tem como parar tudo que estão fazendo para dar uma atenção para a empresa que precisa daquela informação. Porque, eu pago um contador para isso, sempre que eu preciso vocês não me atendem, que geralmente são os problemas que os clientes mais reclamam da contabilidade. Também tem alguns clientes que reclamam da contabilidade de ficar solicitando muitos documentos, comprovante de pagamento, nota disso, nota daquilo, cupom disso, cupom daquilo. A contabilidade, ela precisa ter a comprovação daquela movimentação e poder fazer o lançamento. Por exemplo, se você teve 50 reais que saíram da sua conta, você não pode dizer que aqueles 50 reais eram para o filho do sócio fazer um lanche. Você precisaria comprovar essa saída. E muitas dessas coisas os empresários às vezes não entendem e acabam trazendo problemas também para o dia a dia da contabilidade e para a própria relação, né, de empresa e contador. E se os clientes entenderem que quanto melhor for o controle deles, o trabalho deles, do administrativo da própria empresa, melhor vai ser o trabalho do contador, porque vai facilitar para ele. Imagina, você receber uma empresa com relatório de tudo que gasta, tudo que recebe, nada por fora, tudo no melhor cenário, tudo na perfeição, ou mais perto da perfeição possível. Mas o cliente, de fato, ele não entende os riscos que ele corre, não entende os problemas que podem acontecer lá na frente em caso de alguma fiscalização. E a legislação brasileira é uma legislação que altera com bastante frequência. Um dia pode não dar problema, no outro pode ter uma lei que revogou tudo que passou de legislação, de coisa para trás, e daqui para frente agora não pode mais fazer tal coisa. E por mais que o contador ele tente não criar um desgaste com seu cliente, tem coisa que ele não tem como não ficar cobrando. Por quê? Porque lá na frente ele sabe o risco que o cliente dele está correndo. Ele sabe até casos práticos que já aconteceram. Ele sabe até o risco que ele, como contador, pode estar correndo por estar assinando, validando todas essas informações. Porque um balancete, um balanço, ele é assinado pelo contador. Então, se numa possível fiscalização der problema para a empresa porque aquilo estava errado, o contador também não fica bem visto ali na situação. Porque ele assinou aquilo, ele validou aquela informação. Se ele recebe uma informação que está errada, ele tem que orientar o seu cliente. E os clientes, infelizmente, acabam não entendendo e não vendo a importância do contador para a sua empresa. Então, pessoal, de uma forma resumida, a partir do momento que o seu cliente entende as suas obrigações, os seus deveres, para ajudar o trabalho do contador, que é levar todas as informações da empresa dele para a Receita Federal, de repente ele consegue ajudar ou fazer com que isso não fique tão desgastante ou de uma maneira sem harmonia, para os dois conseguirem trabalhar juntos em busca do mesmo resultado. Então eu quero fazer mais vídeos e falar também sobre clientes, problemas que eu já vi, já presenciei e que poderiam ser evitados, principalmente porque o cliente não entende o nosso valor e o nosso papel como contabilidade. Então, a partir do momento que ele entende e vê que, realmente eles estão trabalhando, eu posso não estar vendo, quando eu preciso, às vezes eles não me dão a atenção na hora que eu quero, mas é pela demanda e eu vou tentar colaborar com eles, facilitar o trabalho deles. E você, como contador, você que é dono de um escritório de contabilidade, tenta trocar uma ideia com o seu cliente, tenta explicar para ele, fazer que vocês tenham esse meio de campo de levar as informações dele para a Receita. São cerca de 10 declarações por mês, onde cada empresa que o seu escritório tem vai ter que entregar. Então tenta trocar uma ideia com eles para evitar esse desgaste, esse problema, porque não adianta também ele tirar a contabilidade de um escritório e levar para outro que os problemas provavelmente vão ser os mesmos ou bem parecidos, porque a gente sabe quando a empresa que está no escritório de contabilidade ali, ela que é o problema. Então não adianta, tem empresa que às vezes sai do escritório e o escritório se livra. Ele não perde um cliente, ele se livra de um problema. Então é bom trocar essa ideia para evitar qualquer tipo de situação, desgaste, enfim. Então é isso, galera. Compartilha comigo aí, coloca nos comentários qual a pior situação que vocês já vivenciaram com alguns clientes, para eu saber. Também quero fazer um vídeo compartilhando as experiências que eu já tive, principalmente as negativas, algumas até bem engraçadas. Mas enfim, se gostou do vídeo, curte, comenta, compartilha com seu amigo, se inscreve no canal, ajuda o canal a continuar crescendo. E é isso. Até mais, contadores. Fui!